Olá, eu sou a Kátia e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês de transformação química. Nós vamos aprender o que é uma transformação química. Vamos lá? Uma transformação química consiste numa transformação em que há a formação de novas substâncias, pois ocorre a alteração das propriedades características das substâncias iniciais. Muitas transformações químicas podem ser facilmente vistas pelo efeito que observam, como, por exemplo, a mudança de cor, a variação de temperatura. Um grande exemplo disso é o cozimento de alimentos, a formação de um sólido. Um exemplo bastante conhecido de transformações químicas, temos a combustão de uma substância, o azedar do leite, o enferrujamento de um prego, a fotossíntese, a respiração e também quando fazemos um bolo, temos ali uma grande transformação química. Como que eu tenho essa transformação química? Primeiro, eu preciso ter o produto. O que é o produto? É a nova substância, enquanto o reagente é a substância que lhe dá origem, ou seja, a substância inicial. Olá, eu sou o Alisson e irei apresentar 2 exemplos de transformação química, além dos que foram apresentados pela Kátia. Bom, o primeiro é por ação do calor. Também chamada de termólise, o exemplo mais simples de transformação química por ação do calor que pode ser citado é o cozimento de alimentos. É através do calor do fogo que a maior parte dos alimentos são transformados e podem ser consumidos. Ah, mas como assim? Por exemplo, quando você vai assar um bolo, você tem os ingredientes e quando você mistura esses ingredientes, eles se transformam em um produto que no caso é a massa, né? Todos os ingredientes são reagentes. E após você levar no forno para assar, você tem um outro produto que no caso é o bolo. Então o calor agiu em cima dos ingredientes, né, que teve a questão da fermentação e no final resultou no bolo. Então esse foi o primeiro exemplo. O segundo exemplo é o da fumaça. A fumaça e o calor produzidos em uma fogueira são evidências de que ocorreu uma transformação. As moléculas de gás carbônico que são liberadas foram produzidas pela queima do carvão e pelo consumo de oxigênio do ar por meio da combustão. Mas como podemos diferenciar transformações químicas de transformações físicas? Bom, as transformações químicas diferenciam-se das transformações físicas pelo fato de que as transformações físicas apenas alteram o estado e as substâncias continuam sendo as mesmas. Por exemplo, no caso da água, os estados da água, sólido, líquido e gasoso. Mesmo que a água passe do líquido para o sólido e depois para o gasoso, ela continua sendo a mesma substância. Substância, água. Estado, sólido, líquido e gasoso. Não houve uma alteração da substância. Portanto, é uma transformação física. Agora, na transformação química, existe uma modificação da substância, como no caso do bolo. No início, nós tínhamos ingredientes. No final, nós temos um bolo, que é a mistura desses ingredientes. Muito obrigado a todos por terem assistido esse vídeo. Tenham um ótimo dia e bons estudos.